A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje vamos conversar um pouco sobre o esporte lagiano. Vamos conversar com o diretor executivo do Internacional de Lages, o Nazareno. E temos, acima disso tudo, o prazer de estar recebendo aqui conosco um dos melhores cronistas esportivos, não só de Lages, mas de toda a região serrana, o Amarildo Volpato. Vamos interagir, vamos bater um papo bem legal aqui para ver, né, a quantas anda o nosso Internacional. Amarildo, tudo bem, amigo? Ô Marcelo, que bom, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui, principalmente hoje para falar do esporte, falar do Internacional, que está aí, né, numa fase muito boa, em ascensão, e claro que o nosso glorioso Nazareno, que já conhece tão bem o esporte de Lages, conhece o Internacional, conhece tudo como funciona por aqui, então isso é sinônimo que a gente vai ter muito sucesso esse ano. Nazareno, mais uma vez, Lages, tudo bem, amigo? Tudo bem, Marcelo, Pato, prazer estar com vocês aqui, mais uma passagem em Lages. Espero que ela venha a ser tão vitoriosa quanto foram as outras, pela receptividade que tive novamente. Acredito que os ventos estão todos a nosso favor. Vamos fazer de tudo para que possamos entregar novamente para a cidade um Inter forte, um Inter vencedor, um Inter na Série A do Catarinense, onde é o lugar que ele deve estar. Nazareno, a gente sabe da tua história no esporte, né? Mas muitas pessoas ainda, os mais jovens principalmente, não sabem de onde você veio, de por onde você caminhou. Conta um pouquinho da tua trajetória. Vamos conversar um pouquinho nesse primeiro bloco sobre a tua trajetória no esporte, que já colheu bons frutos em muitas cidades pelo trabalho que você realiza, enfim. Como é que isso tudo começou? Você primeiro jogou um futebolzinho de salão, futebol de campo, como é que foi a história? Marcelo, eu sou natural de Tubarão, né? Eu acho que isso aí já é conhecido para todos, mas muito cedo mudei para Florianópolis e comecei no esporte já desde cedo, a época de escolar. Fui atleta de handebol, do primeiro movimento do handebol em Santa Catarina, com Ivair de Luca. E os primeiros Jogos Abertos, participei de Jogos Abertos 74, 75, acho que 76 ainda cheguei aí. Não, 74, 75. Na época, um atleta de handebol, tive uma passagem no salão com o nosso... Quem me puxou do handebol até para o salão foi o nosso saudoso Rosendo Lima. Rosendo Vasconcelos de Lima. Isso, tentou, mas eu vi que o salão não era muito a minha praia, eu acho que era muito pequeno. O campo, aí já fui para o futebol de campo, trabalhei no Figueirense, nas categorias de base, profissionalizando. Depois comecei ainda a atuar como atleta profissional no estado, com passagem por Joaçaba, Figueirense, no Paraná, Umuarama, Matsubara. Fora no Rio, Sergipe, Bahia. Mas voltei a Florianópolis, numa dessas acabei fazendo vestibular para educação física, que é da área, né? E aí entrei na área de educação física, o futebol foi ficando em segundo plano, não tinha mais ideia de entrar no futebol. Lá por 89, Tiradentes de Tijucas me chamou para ser treinador, acabei fazendo um grande trabalho, que despertou a atenção do Inter de Lages, que já me trouxe em 90 para cá. Então, foi assim uma sequência. Dali para frente, graças a Deus, foi sempre boas conquistas, muitos acessos, Santa Catarina, títulos na Bahia, título em Sergipe, em vários outros lugares, em São Paulo, também acesso com Marília. Santa Catarina hoje, e os clubes em atividade, são poucos aqueles que eu não tive a oportunidade de trabalhar, né? Acredito que não trabalhei no Criciúma, e nos mais jovens aí, como é o Barra, o Camboriú, mas os demais todos, tive passagem, colaboração, Joinville. Isso tudo como treinador. Isso, né? Alguns como treinador e já do Joinville para frente como gestor. Como gerente de futebol. Eu tive a oportunidade de ser campeão brasileiro da Série C, conquistamos o acesso para a Série B do Brasileiro na época. Então foi assim uma carreira que eu fico muito feliz, onde colaborei sempre. E aqui em Lages, todas as passagens com acesso, de 90, a grande equipe, 2013, 2014, 2015. Daqui eu retornei a Tubarão. É a quinta vez. Essa é a quinta vez em Lages, né?
Na verdade é a sexta, porque eu tive a primeira vinda para Lages em 1985. Quando formei Educação Física, saiu um concurso de Estado, eu escolhi a 7ª UCRE por ser uma UCRE que tinha bastante vagas. E na ocasião, essa mania de chegar na frente, acabei sendo o primeiro colocado e escolhi Lages, o centro da cidade, o Colégio Vidal Ramos Júnior, depois o colégio do CIS. Então tive essa oportunidade também de ser professor, ministrar aulas aqui, ter muitas pessoas aqui que me conhecem hoje como ex-professor, muitos colegas de profissão aí de Lages que ministraram aula comigo no CIS e no Centro Educacional. Então acho que assim, Lages para mim hoje é mais a minha cidade do que o próprio Tubarão que eu nasci. Eu acho que Florianópolis, porque vivi muito tempo, mas depois de Florianópolis Lages é a cidade que eu mais convivi, interagi e me inteirei assim com a comunidade e com o esporte. Fico muito feliz, me sinto muito bem aqui. E agora, com um novo trabalho, né, assim, pelo menos a sensação que nós temos em termos de cidade é que é um trabalho mais sério que vai a ser realizado depois de 2015. Né? Essa proposta, me parece, pelo que a gente sabe, todas as ações do Internacional hoje passam muito mais pela tua mão do que pelo próprio presidente. Evidente que ele tem a palavra final é a dele, mas em termos de estrutura de clube internacional, hoje é tudo contigo, é isso? Eu vim para desenvolver uma função justamente pelas atividades extra-futebol que o presidente tem. Ele fica muito ausente de Lages. Então ele confiava muito em mim. Na verdade, eu fui o responsável na época pela vinda dele também para cá, né? 2014, veio nos ajudar. O Cristo nos ajuda desde 2013, da Série C do Catarinense, com alguns atletas que ele trabalhava na época. Vieram em 2013, 2014 e 15 ele assumiu, no final de 14 assumiu a presidência, porque também se inteirou bem na cidade. Mas hoje esses compromissos que fazem com que ele se afaste daqui, a minha vinda é justamente para isso, para suprir o dia a dia, né? Tá à frente do processo. Claro que uma sincronia com ele sempre, a última palavra, a necessidade de investimento, de gasto, de custo, tudo isso aí passam por ele realmente. Mas eu vejo nele hoje uma vontade bem diferente. Eu vejo nele hoje o brilho nos olhos como a gente viu em 2014, 2015. Isso aí é a minha expectativa. A gente venha fazer um grande trabalho. Agora, Nazareno, você tocou num ponto importante, você vê ele diferente, o projeto diferente, porque o ano passado a gente teve um Inter atletas chegando na semana, aguardando na sexta-feira o bid da CBF para ver se tinha time para entrar em campo no final de semana. Então, esse ano tudo indica que a gente vai ter tempo para treinar, né? Com certeza. Mas escuta aqui, é evidente que você, nesse comando da estrutura internacional em Lages, você precisa ter mais algumas pessoas nessa estrutura. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. Você vai fazer, por exemplo, o CBF sozinho. Quem é que está te ajudando nesse processo? A gente sabe que um departamento de futebol, ele é o departamento que é o mais cobrado. É o que exige uma presença frequente, exige um acompanhamento, né, para que as coisas ali dentro aconteçam, porque é dali que vem o resultado. Agora, a estrutura organizacional do Internacional, ela realmente é carente ainda, ela precisaria de pessoas para assumir funções que tirasse alguns pesos das minhas costas para que eu pudesse me dedicar mais ainda à parte esportiva, ao rendimento da equipe, para poder ser realmente o carro-chefe. Isso aí você tem razão, nós precisamos, estamos buscando. O presidente me prometeu que dentro dessa semana ou na próxima deve estar chegando mais um reforço aí fora do campo, para junto comigo assumir essas questões, as questões mais do vestiário para fora, do time para fora, do time para a estrutura, do time para a cidade, do time para o comercial, do time para o marketing. Seria de fora essa pessoa, Nazareno? É um profissional também que já milita no mercado catarinense, que está sendo conversado para ver se dá certo. Se der certo é mais uma experiência
E dentro de Lages nós temos já absolvendo também, tem a Flávia que trabalha comigo diretamente, né? Ela faz a parte documentação, esses registros de atletas, a parte de acompanhamento de hospedagem, alimentação. Então é pequeno, mas a gente está funcionando. Então, vindo mais uma pessoa, acredito que, dando uma retaguarda maior, tanto para a Flávia quanto para mim, a coisa começa a fluir um pouco melhor, mas ainda precisando reforçar. Qual é a ideia? É uma concentração? Alguns apartamentos onde o pessoal vai ficar? Como é que vocês estão projetando isso? Está acertado uma locação de uma ala do Hotel Nacional, no Coral, ali ao lado da igreja. Já houve toda... Que era o antigo Pegorini? Antigo Pegorini, já está tudo acertado entre a diretoria do clube e os proprietários, né, atualmente, né, os que desenvolvem o trabalho lá, o Samuel, o Charles. Então, dentro do próprio hotel tem um espaço que eles estão nos destinando para a gente instalar a nossa cozinha e o nosso refeitório. Então, se você reparar ali, ele tem uma ala nova na frente. Exato. E tem uma ala mais antiga. Então, aquela ala ali ela já foi usada até por uma empreiteira que recentemente prestou serviço em Lages. Então, a gente está mais ou menos que aproveitando aquela mesma situação, mas é anexo, tem a integração pelo próprio setor do hotel, tem uma saída independente pela lateral do estacionamento. Então é uma situação bastante interessante. Bem localizado, próximo. Bem localizado, dá para dar uma caminhadinha ali, 200, 300 metros, está no estádio. Então eu acho que nós vamos ter uma logística operacional bem mais interessante. Beleza. Gente, nós estamos conversando aqui com o Nazareno, que é diretor executivo do Internacional de Lages. Estamos encerrando o primeiro bloco agora e retornamos em seguida para um bate-papo aí, aprofundar as coisas do Internacional, que é de interesse muito grande de muitos desportistas aqui de Lages, não só de Lages, mas em toda a região. Retornamos em seguida. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu achei alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus, porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida, porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada, que ele conseguiu um emprego aqui na nossa cidade. Se a gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditar nas nossas pessoas, e o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Bom, gente, estamos retornando aqui para o nosso segundo bloco, conversando com o Nazareno, que é o diretor executivo do Internacional. Nazareno, é o seguinte, evidentemente que para o time lá em campo, essa estrutura administrativa tem que ser de uma forma, no mínimo, razoável, né? Porque futebol profissional não é como o time do amador, que você pega as camisas na hora. O Internacional hoje, ele está sediado aonde? Aonde que as pessoas procuram o Internacional hoje? Qual é o endereço? Ele tem endereço? Ou não tem? Ou, por exemplo, a Flávia está falando da casa dela. Essas coisas é importante a gente saber, porque assim, a gente precisa passar para o nosso público, e principalmente para os desportistas de Lages e região, que são pessoas que gostam demais da marca internacional. E se nós não passarmos esse tipo de credibilidade com uma estrutura razoável, massagista, equipe médica, enfim, essas coisas, como é que está sendo formado isso? Eu sei que é complicado, você tá sozinho, o início é uma retomada, né, de organização do Internacional. Como é que tu sente essa estrutura? Tu sente que ela caminha ou ela está meio estagnada? Como é que são as coisas? Porque eu, pelo que te conheço, pelo pouco que eu te conheço, e muito que eu já te conheço também há muito tempo, se as coisas não dão mais ou menos de um jeito razoável,
você não aguenta essa história, porque você tem limite, né? Que tipo de condição você está tendo para esse trabalho? Marcelo, realmente, o internacional, isso é uma das colocações que eu sempre fiz, mesmo não estando aqui, quando eu conversava com o Cris, eu dizia, eu peguei o internacional em 90, na época que a gente tinha um endereço, era o Vermelhão. Você chegava em Lages, eu quero ir no Internacional. Lá no Copacabana, você chegava ali no Vermelhão, alguém te atendia, deve ser o Nilson Fiuza, né? Falecido, né? Nilson Fiuza estava sempre por ali, na secretaria, você até não entrava direto assim, porque sempre tinha alguém ali pela portaria para você ser atendido e prestado algum tipo de informação, você sabia o alojamento lá em cima, você dava uma volta por fora e já conversava com atletas. Então, o Inter, depois que perdeu o Vermelhão, acho que meio que perdeu a referência. Eu sinto isso, mesmo não estando aqui direto como vocês tiveram mais tempo, mas o Inter perdeu. E isso aí é realmente a necessidade número 1, eu vejo, do Internacional. Ele tem um endereço, ele tem um local para ele ser encontrado, procurado por qualquer situação, por alguém para procurar um produto do Inter, por alguém para conversar com alguém do Inter. Então nós estamos trabalhando com essa organização. Até o momento, realmente, você falou, como a Flávia. Flávia, nós estamos naquela modernidade, ela está em home office, né? Então ela tem feito realmente muita coisa de casa, né? E hoje a gente está por terminar um espaço ali no Internacional onde funcionou a antiga Liga, a antiga sede da Liga, ali no portão de trás, do lado do ginásio, aquela parte superior, aquela reservada ali atrás. Nós estamos com aquela parte de cima já disponibilizada para colocarmos ali uma secretaria. O Inter passaria novamente a ter um local de referência, um endereço. Estamos trabalhando para que a parte de baixo também seja anexada com a de cima. Isso aí já conversei com o Cris. Interessante a gente fazer um ponto de referência para atender o torcedor também, para a venda de um produto, de uma camisa, o sócio poder procurar onde se associar ou colocar uma mensalidade em dia. Então a gente passar a ter um endereço como a gente chegou a ter em 2014 para 2015 no Serra Shopping, aquela loja, né? Exato. Que foi realmente um grande sucesso. Eu lembro, naquela época, nós chegávamos a vender 4.000 ingressos antecipados em determinados jogos. O doutor Delfim, falecido, até me chamava a atenção, dizia, pô, você não quer ter ingresso para vender no dia do jogo? Eu dizia, doutor, não se preocupa que vende 4 aqui e vende mais uns 3 lá no dia. Pode ficar tranquilo. Então eu vou mandar mais no dia. Eu digo, manda o fiscal trazer porque vai precisar. Então esse momento aí existe. Então, se você hoje trabalha para recuperar uma coisa que é palpável, que é um estádio cheio, que é um Inter que recebe o apoio da população, então tudo isso é palpável. O que é que eles esperam? Eles esperam um retorno do Inter, em termos de clube. Então, a gente vai se organizar assim, Marcelo, a gente está buscando isso aí. Hoje a estrutura é pequena, a estrutura humana, mas a tendência é crescer, e essa estrutura para entregar para o clube, para os jogadores que estão com compromisso de começar a se apresentar a partir do dia 1º de maio, eles vão ter que ter todo o aparato para realizar um treinamento. A rouparia, um massagista, um fisioterapeuta, um médico que nos dá assistência, um local que nos preste esse atendimento quando necessário. Isso aí tudo a gente vai contar, como sempre contou, com aqueles abnegados que vêm ajudando. Mas, como eu digo, né, a gente tem que sair da situação do abnegado para o profissionalismo o mais rápido possível para crescer. E falando nisso, Nazareno, com relação a treinador, o que está vindo, jogadores já tem, porque agora a gente teve aí, nos últimos 2 finais de semana, o encerramento dos campeonatos regionais. Então me parece que é ali que o Inter vai buscar a formação do grupo. Com relação a treinador, já tem contatos adiantados, já tem alguns nomes mapeados? Tem. Com relação a treinadores, existe uma negociação em andamento, não só com um. Existem uns 2 nomes que a gente está avaliando, os prós e os contras. De Santa Catarina? Tem de Santa Catarina e tem de fora de Santa Catarina. É que, assim, né? Eu, por exemplo, passei por diversos clubes. Clube que tem CT, né? Eu trabalhando no Figueirense, no Avaí, no Chapecoense, Joinville, Brusque, Marcílio. Eu peguei diversas situações diferentes uma da outra. Um lugar que tem um CT, um lugar que tem um campo para você treinar, um lugar que tem um campo ruim, um lugar... Então, em Lages, infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande em Lages. A cultura do futebol amador em Lages
ela é bem diferente de outros lugares. Você chega na região de Palhoça, na região de Biguaçu, Antônio Carlos, Criciúma, Tubarão, você encontra verdadeiros tapetes para realizar trabalho. Aqui a gente tem uns campos muito sacrificados, talvez pelo excesso de uso, pela falta de cuidado adequado, por serem todos de caráter municipal. Então, isso aí, para entregar para uma comissão e realizar o trabalho, você tem que estar sabendo realmente quem é que você está trazendo. Sabe? Porque o profissional chega aqui de repente vai cobrar. Puta, mas eu vou treinar nesse campo, eu vou treinar nesse local. Então você tem que estar tendo esse tipo de cuidado, né? Não é só, vou trazer o cara porque o cara fez um grande trabalho ali no deixar bem no claro lugar. antes, né? Ou deixar bem claro antes, colocar, nós temos vai essas condições. Eu realmente procuro conversar, procuro passar, olha, é treinável, é aceitável, dá para trabalhar. Hoje em dia tem muitos recursos que mudou bastante o modelo de treinamento. Eu mesmo, quando trabalhei em campo, o último momento agora na Bahia, no Juazeiro lá, era o time do Daniel Alves. Mas nós não tínhamos um campo para treinar, a não ser os 2 dias, 2 turnos que a prefeitura nos cedia. O resto era society, era campo de areia, era porque a região também é castigada e desprovida de aparelhamento por parte do futebol amador que te suprisse isso aí. Então a gente sofria bastante com isso aí. Em Lages eu tenho uma experiência muito grande. Em 2014, o time do Internacional treinou 45 dias e nós treinamos acho que 44 dentro do ginásio, que era ali do lado do Tortelli, na Presidente Vargas, aquele society. Nós treinamos ali porque era frio, muito frio, geada, chuva, não permitia que a gente usasse espaço nenhum. Foi realmente muito complicado, mas a gente se virou. Eu lembro de ter feito trabalho de posicionamento até dentro do Jones Minosso, de posicionar 11 contra 11 na própria quadra, para mostrar para o jogador só o desenho que a gente queria. Então a gente sabe, é uma região que tem certa dificuldade, que só vai suprir quando equipar melhor o aparelhamento desportivo de Lages. Hoje, dentro do mapeamento de vocês, o que tem de campo disponível? A VEP está disponível? A VEP é uma situação particular, né? Então depende muito da boa vontade, né? Da cedência. Existe, eu conversei já com o Roberto Sá, que é o tipo eu acho que é o responsável, o presidente da VEP. Da VEP. Roberto foi meu ex-atleta. Foi jogador do Inter. Foi meu jogador também, né? Em 90. Roberto disse, professor, dentro da nossa limitação e das possibilidades, o senhor pode contar comigo. Alguns períodos durante a semana a gente pode estar disponibilizando. Tem um batalhão também, né? Vem batalhão. Para atender nesse esquema de profissional, né, de time profissional, eu acho que teria o amador, o batalhão, a VEP. O suplementar está descartado, né? Porque agora essa grama foi para lá, foi feito, tá fora. Foi feito dois curativos. O próprio municipal tem que a grama enraizar agora. E mesmo assim, essa semana termina. As dimensões não são boas, suplementar. né? As dimensões do suplementar precisa ter um campo razoável. Um campo grande que é razoável é aquele ali embaixo da penha ali. Como é? Aquele é um gramado, mas tinha que receber um tratamento diferenciado. Como é que é o nome daquele bairro ali? No São Miguel? No bairro da Penha, você fala? Né? É o Campo do Sapo, a gente não lembra. Esse... Aquele barrancão. Exatamente. Muito bom aquele campo. É um baita de um gramado. Eu usei bastante em 2014. É um baita de um gramado. Tem uma lagoa no fundo, né? Exatamente. O problema é a bola, né? Bom, estamos encerrando nosso segundo bloco aí e a gente volta em seguida. Estamos conversando hoje com o Nazareno, que é diretor executivo do Internacional. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu achei alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus, porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada, que ele conseguiu um emprego aqui na nossa cidade. Se a gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditar nas nossas pessoas,
e o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente, dar oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho. Bom, gente, retornamos aqui para o nosso terceiro bloco. Estamos conversando com o Nazareno, que é o diretor executivo do Internacional. Está montando, né, toda a logística aí, a estratégia, o plantel, enfim, tudo que for com relação à questão do futebol, o Nazareno está montando isso aí. Além de estar também se virando nos 30 aí, com a parte administrativa, enfim, são coisas que, aos meus olhos, Nazareno, é muita coisa para uma pessoa só, né? Para gente que quer fazer, eu até entendo que isso deveria ser um trabalho, evidentemente, com uma equipe que hoje não nos envergonhasse, mas tem que ser a médio prazo, que isso é uma caminhada. Se no primeiro ano você conseguir umas conquistas aí, eu acho que tem equipes da Série B em Santa Catarina que estão já um passo à frente, mas futebol é momento, né? A gente sabe disso. Agora, Marcelo, a gente vê o Campeonato Catarinense nas 3 primeiras rodadas já definido o time que vai lutar, daqueles 9, esse ano são 9, né? 9. Né? Ali até a 5ª posição, e depois aqueles que só vão cumprir tabela, né? Ali pela 3ª rodada já. Depois tem a fase que é a janela que abre, que dá para contratar quase no meio do campeonato, né? O Inter está trabalhando com essa hipótese de gastar um pouquinho mais lá na frente, Nazareno? Assim, estrategicamente, em todas as equipes que eu trabalhei, eu sempre procurei deixar o pulo do gato lá para frente, né? Nós fizemos isso em 2014, quando a gente mostrou um sério candidato à conquista, cresceu os olhos de outras equipes que se reforçaram. Nós fomos na última compra e trouxemos o Atos e o Edson e o Fernandinho. Então, e foram jogadores que... Nossa, o Atos foi na bola parada, então... Fizeram o diferencial naquele acesso, 2014. Então a gente sabe que tem que ter isso, e de repente o próprio mercado ele te abre, o que não está agora aberto, daqui a 60 dias, digamos assim, 45, a Série D começa a rolar e começa a definir quadro na Série D, e alguns atletas já começam a ficar disponível novamente. Aí você consegue buscar alguma coisa para reforçar. Esse espaço aí a gente está deixando, essa munição aí para a reta final a gente está deixando, mas a minha ideia é formar um clube forte para sair bem, chegar bem entre os 2 primeiros colocados, para decidir sempre em casa. Esse é um fator determinante, decidir em casa. Eu acho que principalmente para nós, que temos um diferencial. Você decidiu ano passado contra o Atlético Catarinense na Palhoça, tinha 600 pessoas, 400 de Lages, lá mesmo sendo dentro da Palhoça. Inclusive deu um problema muito sério de ingresso, né? Que eles tentaram majorar em... Se você faz essa decisão aqui, você botaria 6 mil pessoas dentro do estádio, no mínimo, que a gente sabe que tem potencial para isso. Então, a gente vai fazer um time para chegar entre os primeiros. Eu acho que é um campeonato que a federação tem que repensar, os clubes têm que repensar. Nós somos 2ª divisão, nós não temos que encerrar prematuramente por causa de um início de Série D, de Série C. Nós somos 2ª divisão. E a 2ª divisão, eu entendo que ela tem que fortalecer o futebol na sua região. O ideal seria o quê? O ideal seria os 10 clubes, eu não sei por que besteira punir o Próspero e não premiar alguém, teria que premiar alguém. Alguém mereceria, pelo regulamento. Podia até ser até o clube que caiu o ano passado permanecer. Que é a lógica. Fácil para montar a tabela, né? Até montar a tabela. Você vai ficar uma rodada sempre alguém folgando. Aí o Inter vai folgar na penúltima rodada. Né? E no fim ela te leva para 10 rodadas. Sim. Porque tu vai sempre folgando uma. Então, eu acho que a federação e os clubes eles tinham que pensar assim, para nós fortalecermos o futebol na nossa região, nós precisamos de quê? De jogos. Hoje nós vamos para a competição, vamos fazer 4 jogos em casa. E depois os mata-mata. Mas assim, seria ideal turno e retorno, você jogaria 9 partidas em casa. Porque o modelo hoje é você joga... só turno.
São 8 partidas. 8 partidas. São 9 classificam-se 8, né? Primeiro contra... É um absurdo, né? De 9 classificar 8. É um absurdo. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro então contra o faz sexto, turno e retorno, né, amigo? Faz turno e retorno, os 4 primeiros decidem. O campeonato cearense, agora eu acho que, não me engano, tem vários campeonatos usando essa modalidade. Já que está fazendo turno único, eles estão dando o quê? Ao primeiro e segundo, eles já estão deixando eles na semifinal. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto fazem a quarta de final. E para depois fazer a semi com aqueles dois. Ao menos é um prêmio para quem fez toda a trajetória em primeiro lugar. Porque senão o cara não tem prêmio nenhum. Tu vai lá cruzar primeiro contra oitavo, num dia infeliz, tu perde e tu tá fora. Na realidade também, Nazareno, o que pode ter acontecido? Vai para a Assembleia e os clubes também não apresentam fórmula nenhuma, a federação faz do jeito que faz. A federação apresenta e fazem daí fica nisso do jeito que querem, realmente não existe mais aqueles dirigentes que discutem, que apresentam. Eu até tenho, o nosso presidente hoje, o Cristian, ele é o presidente da Associação de Clubes. Eu tenho trocado bastante ideia com ele, passado algumas situações que a gente, nessa vivência do esporte, a gente passa a dominar um pouco de tudo, né? Da parte organizacional, de estrutura de campeonato, de tabela. Então, eu vejo assim, nós poderíamos ter até mais de 10 clubes na Série B, poderia ter uns 12, 14, e fazer turno e retorno para tu jogar bastante vezes na tua região. Qual é a alegria hoje nossa aqui? É o campo. Para 4, se fosse para 12, 13, seria melhor. Até para trazer atleta, né? Porque tem atleta até para trazer, para formar. Jogar... Exatamente, Marcelo. Isso é muito difícil. Às vezes o atleta, mas eu estou indo para Lages. Vou jogar 5 jogos lá. 5 jogos. É aquele negócio também, é muito caro uma transferência. Só para o torcedor ter uma ideia hoje, um atleta transferido de uma federação de outro estado para cá, ele chega, quando ele termina de ser documentado, ele já custou, sem a passagem, você está trazendo um atleta do Ceará, sem a passagem você já vai gastar perto de R$4.000. Tudo de taxa. Só de taxa CBF, federação que ele sai e federação que ele entra. Então, na época eu sempre contestei o atleta pagar quando entra. Ele tem que pagar quando sai. Para você já só para montar, para trazer fora o salário, você já gasta R$100.000. Com 25 atletas, R$100.000. E com comissão técnica e tudo, imagina. Já é uma folha extra. Já pode contar como 4 meses, 5 folhas. É verdade. Porque uma é de gestão do processo. O Nazareno, lembrando ao nosso telespectador que o Inter estreia dia 28 de maio, aqui no Tio Vida, no Estádio Municipal, com um gramado novo, contra o Juventus de Jaraguá. Vocês vão poder treinar no gramado mesmo? Não vai ter jeito. Eu acredito que a última semana a gente consegue fazer algum reconhecimento. Aí que é a dificuldade também. Reconhecimento, muito prazer, gramado. Só de cima, só um tchauzinho. Vai lá dar pancada e olha o gramado. Bater 4 escanteios, né? E 2 pênaltis. E Nazareno, com relação a... Hoje a gente tem aí informações de técnico, de jogador, assim, né? De passe, de assistência. O check-out hoje... o Inter consegue levar isso em consideração, por exemplo, para trazer um treinador para cá que empatou menos, que vence mais fora de casa, que empata, porque hoje a vida está aberta de todo profissional, né? Você está fazendo esse levantamento? Chamam hoje a análise de desempenho, né? Exato. Hoje a gente divide o futebol em 2 análises, análise de desempenho e análise de mercado, né? Análise de mercado onde você prospecta jogadores jovens com potencial de vir, tecnicamente dar uma resposta e a curto prazo virar comércio. Isso aí os clubes maiores têm equipes grandes nisso aí. A gente costuma ter, às vezes, durante o trabalho a gente traz analista, mas geralmente mais para trabalhar junto com a comissão, para filmar os treinos, mostrar o posicionamento, trazer informações dos adversários. Mas na busca por jogadores, nessa captação de atletas, eu uso mais o acompanhamento mesmo de número de jogos, minutagem. Eu vou buscar um jogador, por exemplo, eu procuro evitar aquele jogador que não foi titular, aquele jogador que não jogou 2, 3 anos um número razoável de partidas, né? Regularidade, que hoje diminuiu bastante. Você vê, um atleta que vem a jogar só o catarinense, ele jogou 12 partidas na Série A ali, que é 11, né, a primeira fase,
São 12 clubes, jogou 11. Se não classificou e não jogar mais, ele ficou com 11 partidas no ano. Então ele tem que correr atrás de uma Série B para botar mais umas 9, para ele já ir para 20, para no ano seguinte alguém olhar e ver, pô, o cara jogou 25 partidas no ano anterior. Então isso aí é uma coisa que hoje os jogadores observam muito. E a gente também procura observar isso. E treinadores, eu procuro buscar um espírito do vencedor, de um treinador que tenha um perfil para a competição, aguerrido, determinado. A nossa competição ela é mais emotiva, né? Mais emocional em determinados momentos. Perfeito. Então você precisa buscar um treinador que se adapte a isso. É aquilo que eu disse. Um treinador para chegar aqui, olhar o campo ruim e falar abertamente para o grupo: o treino hoje aqui vai ser difícil, hein? O campo não ajuda. Aí você já botou o grupo todo para baixo. Você já tirou toda... É melhor voltar, entrar no ônibus e tomar banho do que pegar um treinador assim. Então esse cuidado que a gente tem que ter, eu já passei para o presidente. Antes de nós encerrarmos esse bloco, Nazareno, você tem dentro do planejamento financeiro, o Internacional trabalha com que orçamento para essa temporada? Olha, eu tenho uma experiência muito grande, eu tenho em torno de uns 13, 14 acessos, e o acesso tem preço. Então, o próprio Cris, quando trabalhou comigo em 2014, ele viu isso aí. O acesso tem preço. Raramente você consegue fazer um milagre em termos de valores para ir conquistar um acesso. Você tem que fazer alguns aditivos. Eu, no Erci Luz, eu tinha um orçamento limitado que era abaixo daquilo que eu julgo necessário para fazer um acesso. Mas a gente se mexeu muito com venda de camisa, com eventos. Nós conseguimos quase que dobrar a nossa receita com aditivos. E eu conversei desde o começo, eu sempre analisei que um clube hoje, para ele entrar numa competição como a nossa, com uma margem de certeza de que vamos buscar o acesso, você tem que gastar entre atletas e comissão em torno de 120 mil mês. Fora a logística. A média do salário do atleta gira em torno de R$3.000, 4.000? Olha, eu acredito que para te fazer aquele time diferenciado, como eu fiz em outras vezes, nós vamos precisar ter atletas aí em torno de 4, 5 atletas trabalhando na faixa dos R$6.000. Hoje tem mais elevado. Uma modalidade. Porque você traz um atleta de uma Série A, ele não quer baixar tanto. Se o atleta baixa de 9 para 6, ele não baixa de 9 para 3, né? Sim, sim. Então, se ele é importante para você, você vai ter que fazer um esforço. Perfeito. Não é ele que vai fazer o esforço, é você que vai ter que fazer o esforço. É o clube que tem que ir ao encontro desse número, né? Porque o atleta não vai chegar. Eu tenho um exemplo agora, o futebol baiano hoje e o Mineiro estão me tirando muitos atletas com propostas de 8, 10 mil reais para jogar a Série B do Baiano e do Mineiro. Ô Nazareno, então, hoje tem uma modalidade tipo por empreitada, 8 jogos... Pacotes, Existe. Mas a gente... Pode trabalhar por isso, não? No momento eu acho mais adequado deixar um pacote para a reta final. O atleta vem encerrando a fase de classificação, ele pega 2 jogos e mais o primeiro mata, o segundo mata e um título. Sim. Então fica mais fácil você jogar um pacote por objetivos. Olha, classificado nós já estamos. Então, subir vice-campeão é tanto e campeão é tanto. A conquista é outra. A conquista é outra. Bom, gente, estamos no terceiro bloco e retornamos para o último bloco, hoje batendo um papo sobre o Internacional de Laje com o diretor executivo Nazareno. Retornamos em seguida para o nosso último bloco. Eu sou o Gustavo, tenho 21 anos e trabalho no Brasil Atacadista. Bom, eu estava procurando um emprego, então a minha família me deu a ideia de fazer o cadastro no Banco do Emprego. Então eu fui lá e na primeira vez já recebi uma ligação de uma entrevista para o Brasil Atacadista. Eu pulei, eu achei alegria, rezei, pedi, agradeci tanto a Deus. Porque fazia horas que ele procurava emprego e coisa e nada, né? Aqui é a porta para o meu futuro. O Banco do Emprego é muito importante na minha vida porque foi lá que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Eu me sinto uma mãe feliz e realizada, que ele conseguiu um emprego aqui na nossa cidade. Se a gente quer crescer, quer ser uma cidade próspera, é acreditar nas nossas pessoas. E o exemplo é isso, é pelo jovem, pelas pessoas locais que a gente pode compartilhar fortemente da oportunidade. O Banco do Emprego tem a solução para quem está precisando de trabalho.
Bom, estamos retornando aqui para o último bloco, hoje batendo um papo com o Nazareno Silva, né? Muitas histórias no futebol, muitos acessos, muitas boas lembranças, inclusive para o povo lagiano, né? Tem feito, né, um trabalho significativo a nível de Santa Catarina, montou o Ercílio Luz, já trabalhou em várias equipes em todo o estado. Nazareno, e o que tem de plantel, de treinador e como é que começa efetivamente as atividades? Hoje me parece que está iniciando uma peneira também, dessa peneira vai vir alguém para o campo do profissionalismo. Qual é o estudo de logística em termos de, o plantel se apresenta no dia tal, a competição já está marcada para o dia 25, né? 28 de maio. Enfim, como é que está essa logística de hoje até o dia 28? A gente traçou lá atrás já, né, um cronograma onde a ideia seria, né, iniciarmos o trabalho na primeira semana de maio, os trabalhos de campo, com um grupo, com comissão, com toda a estruturação de trabalho. Semana que vem, então. Semana que vem. Eu agora mesmo tive uma busca pela olhar como está o alojamento, né, o hotel, tudo certinho. Estou acompanhando isso aí em cima, tem bastante trabalho ainda, mas eu acredito que essa chegada, até por a questão logística de passagens aéreas, a maioria dos atletas são de fora, a maioria não, todos são de fora, né, que vão compor o plantel profissional inicialmente. Então essa logística toda vai determinar se vão vir todos dia 1º, dia 2, dia 3, mas eu considero que aquela primeira semana ali, a semana da composição, da integração do plantel e da comissão técnica. Depois, mais à frente, no transcorrer desse período, vai haver uma apresentação desse grupo, comissão, ao torcedor, em evento que está sendo organizado pelo Departamento de Comunicação. Esse vai ser um evento público, provavelmente a ideia inicial é que venha a ser feito no mercado público, para aproveitar o novo espaço que a comunidade lagiana está aceitando muito bem, convivendo muito bem. Então essa parte aí. Agora estamos iniciando um trabalho de avaliação na cidade de Lages, com o objetivo de atletas a partir de 18 anos que não tiveram oportunidade e não está tendo um sub-20, não está tendo um sub-17, de mostrar para a sua capacidade, para que possamos ver se tem qualidade para vir integrar esse grupo para um período melhor de avaliação. Digamos, essa é uma primeira triagem, aqueles que mostrarem um percentual satisfatório de desempenho técnico, pode ser selecionados. Essa avaliação é toda tua? Eu junto com um treinador de goleiro, que já chegou também na cidade, o Maico Pavese, vai assessorar. E nós vamos dar uma observada boa. Atletas também acima de 20 da região vão passar pela mesma observação, e quem mostrar realmente condições, olha, pode fazer parte de uma semana de trabalho com o grupo principal, depois vai ser selecionado para isso. Esse é o objetivo maior da peneira, suprir a falta do sub-20 e dar uma atenção para Lages e região com relação à expectativa que muitos jovens aí possam ter. E está tendo procura? As pessoas estão... Qual é a sensação? Pelo movimento na rede social ali, que a gente divulgou ontem, né? A gente já viu que tem bastante procura, acredito, vai ser realizado lá no campo da Popular, hoje no período da tarde, às 15 horas, amanhã no período da manhã às 9, na quinta novamente à tarde e na sexta pela manhã. Então até o dia 28 de abril a gente tem... Daí o plantel, ele... na próxima semana está em Lages. O plantel vai ser composto durante a semana. E o treinador que vai vir não tem participação nenhuma na montagem desse plantel? Provavelmente não ainda, né? Provavelmente ainda não. Nós tivemos a preocupação de montar primeiro um esqueleto de 11, 12, 13 jogadores assim, que eu entreguei ao Cris. Olha, esses aqui é um time, é um 11. É um 11, digamos assim, um 11 de brigar pelo acesso. Então vamos focar em cima disso aí. São jogadores até teoricamente, financeiramente mais pesado um pouquinho, para a gente ter uma ideia daquilo ali. E agora esses outros vai ter a composição. Nós temos, por exemplo, de 4 zagueiros.
a gente já está largando ali com 2. Pode ser que na chegada do treinador, o treinador traga um nome para acrescentar numa posição ou em outra, mas a montagem está sendo nossa, minha e do presidente. Ô Nazareno, desde que a gente viu o presidente chegando em Lages, o Cris, ele é agente de futebol, né? Um empresário antigo, como se fala. Ele tem, né, uma relação grande de atletas que estão aí não só no futebol brasileiro como no exterior também. Essa turma que ele tem é aproveitável para o Inter? O nível que ele tem os jogadores é outro nível que já não aparece aqui. Então essa turma que está vindo pertence a ele? Tem algum vínculo, algum tipo de tratamento? Não. Olha, o vínculo federativo desses atletas, a maioria deve estar no Inter. Eu não tenho conhecimento de todos, mas funciona assim. Ou o atleta está no Inter e jogando em outra equipe através de um empréstimo, onde nesse empréstimo os valores, as distribuições dos percentuais, de repente nem sempre é dinheiro, né? Quando empresta jogador, todo mundo já pensa logo em dinheiro, mas às vezes nem sempre é dinheiro. Às vezes um desses atletas, o Cris, coloca num clube como vitrine e fica já assegurado que o Inter passa a ter um percentual de 30, 40 ou 50, né? O jogador geralmente é partilhado. E outros podem estar vinculados em outro clube com um percentual atribuído ao Inter. Então são trocas. De repente você pega um jogador para botar num time grande, de Série A, Série B do brasileiro. O clube quer o jogador, mas quer que vincule lá e te dê a partilha. O jogador é mais interessante para ele ter mais valor agregado do que ele ser do Inter e partilhado lá. Então são negociações que a função dele, o Cris conhece bem. O Cris hoje é uma pessoa com relacionamento muito grande dentro do futebol brasileiro, do futebol internacional também, vários contatos, muitos contatos, conversa com todos os clubes. Então isso aí é uma coisa muito interessante para o próprio internacional. Só que assim, né, até o momento a gente construiu a casa sempre pelo telhado. Então acho que tem que chegar um momento do Inter começar a fazer a casa pelo alicerce, pela base. Começar a estruturar a categoria de base, melhorar o aparelhamento, o campo, um mini CT, uma estrutura para o Inter crescer. Eu digo isso porque assim, eu trabalhei no Figueirense, não tinha CT, o Figueirense era 1. Eu trabalhei no Avaí, a gente pegava um ônibus e ia treinar na sede da Celesc, lá perto do aeroporto, lá para trás ali, né, do Cariano, tem até um outro nome ali, aquele lugar ali. E o Figueirense é a mesma coisa, a Chapecoense é a mesma coisa. Então, esses clubes hoje desenvolveram e têm um CT. E esse CT ele passa a ser um centro de formação de atletas. Tu aloja, tu traz a partir da idade que permite, que é a partir de 14 anos, você capta na cidade, capta na região. Então, enquanto o Inter não entrar nesse perfil, fazer e manter esse projeto de casa pelo telhado sempre, a situação está ali sujeita, né, a ser sustentada por pernas fracas e não crescer. Não tem sustentação. Outra situação que aí já é modernidade e a gente que lida, né, gosta de futebol já está sendo muita novidade realmente, é a questão e a formação do grupo, acho que passa por aí, essa questão de apostas, né? Hoje você está trazendo um jogador que você não tem domínio sobre ele, você não sabe os contatos que ele tem, e a gente está vendo essa barbaridade que infelizmente só vai piorar, né? Então acho que hoje você como executivo, o treinador, o presidente, tem uma preocupação a mais que quem está vindo aí, né? Porque a gente não sabe onde vai parar isso, né? Não, realmente é um caso muito sério. Eu acredito que tem que ser tomada uma medida drástica com relação a isso. Proibir, assim como lá atrás foram proibidos os bingos de salões, que até tinham uma situação diferente, né? Empregava pessoas, famílias, muita gente ficou desempregada com o fechamento dos bingos, cassino, e aí hoje proliferou esse negócio virtual, essas apostas que às vezes não emprega ninguém, ali sei lá se tem meia dúzia de pessoas por trás daquilo ali que vive daquilo ali, ou são só gente lucrando, né? Eu acho que o governo federal, a Justiça Federal tem que o mais rápido possível tomar uma medida para proteger, porque é difícil para os clubes, muito difícil controlar.
nós tentamos por triagem, saber quem. A gente sabe, muita gente por aí que está envolvido já, jogadores comprometidos. Sim. Eu mesmo já passei por isso na Bahia. Eu estava num jogo contra o Bahia e um jogador, bolas fáceis para ele tirar para uma lateral, ele botava para escanteio, tirar para lateral, botava para escanteio. No intervalo do jogo eu chamei ele e falei: Miguinho, você se posiciona melhor um pouquinho, arruma o teu corpo, inclina ele para fora, e quando a bola vier da cobrança de escanteio, você já está encaixado, enquadrado o corpo para colocar essa bola para frente. Não, sim senhor, sim senhor. Aí o cara voltava lá e botava para fora de novo uma bola fácil. Não vai dar perigo de gol, qual que tu quer? O cara atrasava uma bola do meio de campo pro goleiro, atrasava lá quase fora da grande área, o goleiro não conseguia, escanteio. Depois que eu fui saber que existe o critério de ceder tantos escanteios no primeiro tempo. A bolsa de aposta. A bolsa de aposta. A gente aposta. tem um caso agora de um pênalti no primeiro tempo, né? E o atleta fez, né? Exatamente. Pênalti no primeiro tempo. Então isso aí tem que ser um caso de polícia, não tem justiça e polícia. Estamos chegando no finalzinho. Qual é o a tendência, pelo que se fazendo a equipe, claro, a tua expectativa é que a gente chegue ao acesso. Claro que muitas coisas mudam no decorrer. Quais são os nossos grandes concorrentes? No teu modo de ver aí. O grande adversário do Inter hoje, eu vejo que é o próprio Inter. Se o Inter se organizar... Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Se o Inter realmente disser, não, nós vamos atingir essa meta aí de custo, de gasto, vamos encarar isso, vamos bancar isso, não tem para ninguém. Uma vaga é nossa. E outros que disputam a segunda. Os outros que disputam a segunda. Eu acredito nisso, eu sempre entrei no campeonato assim. Se for dada essa condição, eu assumo a responsabilidade de buscar esse acesso. Essa mínima condição. Essa mínima condição. Beleza. Tudo aquilo que a gente falou aqui, que eu coloquei, se isso aí vier, o acesso vem junto, sem dúvida nenhuma. O torcedor pode ter essa expectativa, pode comparecer ao estádio, pode abraçar e comprar as ideias do Internacional como sócio, como lotar o estádio, porque dentro dessa condição o acesso vai dar certo. Vai dar certo. E os outros eu acredito que vão brigar. Tem concorrentes ali, tem o Metropolitano, tem o Juventus de Araguá pela tradição ali, mas eu acredito que nós, organizados, com estádio cheio, não tem para ninguém. Beleza. Marildo, para encerrar. Agradecer muito. Falar do esporte é muito bom e do Inter, então, nem se imagina, né? Obrigado, Nazareno, de estar aqui nessa... E dia 28 de maio, compromisso já do torcedor, de ouvida, 15 horas. Nazareno, obrigado pela disponibilidade. A nossa agenda não estava fechando, mas graças a Deus deu certo. Né? A gente te agradece muito sei que o tempo é curto nessa corrida aí do acesso, mas muito obrigado por estar presente e por nós pudermos de alguma forma ajudar, nós estamos juntos. Agradeço, Marcelo, agradeço ao espectador, né? E convocando sempre, né? Para que o torcedor internacional participe conosco dessa caminhada aí, que vai ser vitoriosa com certeza. Bom, gente, um grande abraço a todos vocês. O Nova Era News retorna na próxima semana e vamos torcer, né, que o projeto internacional, agora em 2023, dê certo e que colha bons frutos. E se não der certo, pelo menos se monte uma estrutura razoável para daqui para frente, um trabalho a médio prazo, nós conseguimos voltar a ser o grande internacional que sempre fomos. Grande abraço. Projeto Ilumina Pantanal. Hoje vamos mostrar para vocês a realização de um sonho do povo ribeirinho do Pantanal Sul-Mato-Grossense. Depois de muitos anos e muita espera, chegou a luz tão esperada. Vamos acompanhar de perto como a luz transformou a vida dos ribeirinhos. Para nós aqui foi a melhor coisa que poderia acontecer,
porque hoje a gente tem uma energia que a gente fica o tempo todo, que você pode fazer um suco no liquidificador, você tem um freezer para você congelar seu peixe, nós temos geladeira para pôr nossas verduras, nossas frutas, então que coisa melhor. E você pode pagar da forma que você quiser, são só R$15 por mês, mas é uma coisa mínima que hoje te faz. Olha, meu guri, o meu neto que eu crio, ele tem problema de bronquite. E agora nós temos energia que dá para fazer a inalação em todas as crianças que têm problema de saúde. E graças a Deus é uma energia boa, que aguenta fazer uma inalação. Então só tem que agradecer e dizer, foi a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu. Mas com a luz, aqui ajudou muito nós ribeirinhos. Muito mesmo, porque nós antigamente não tinha nem água gelada para nós tomar. Hoje em dia nós temos uma geladeira, agradeço que Deus abençoe o nosso ribeirinho, né? Nós gostamos, amemos a luz. Quem que fez? Quem que deu isso para vocês? Foi o nosso governador, com apoio do presidente. Se não fosse ele também... Né? Não vinha. Não vinha. Né? Olha, é muito bom, né? Se a gente consegue uma carne fresca, a gente coloca na geladeira, um peixe, né? Demora mais, né? Não precisa estar salgando, aí às vezes se não salgar, ele estraga, né? Melhorou 100%. Eu tomar uma água gelada, alguma fruta, a gente coloca, conserva mais, né? E hoje todo mundo tem, e ainda deu a geladeira para todo mundo ter a geladeira para tomar sua água gelada, conservar seus alimentos. Então não tem palavra mais. Mais de 2.000 unidades foram instaladas por todo o Pantanal sul-mato-grossense e a previsão é de que outras mais ainda sejam levadas e instaladas para levar luz e possibilidades para as famílias ribeirinhas. Expedição Pantanal 2022. Acompanhe pela Nova Era TV, nas nossas redes sociais e no nosso canal de YouTube.